Amigos do MEG, a gente continua tratando do tema competência e agora nós vamos ver o que está no artigo 70, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Vamos ver como vai haver a definição da competência quando incerto o limite territorial entre duas jurisdições ou ainda quando a infração tenha sido consumada nos limites entre duas jurisdições. Vamos ver como determinar a competência nesse tipo de situação. Você vai entender bem, porque a gente vai fazer um esquema aqui no quadro para ficar tudo muito claro. Então, quando incerto o limite entre duas jurisdições, ou ainda quando a infração seja cometida nos limites entre duas jurisdições, eu quero saber como determinar a competência territorial. E isso vai decorrer da análise do artigo 70, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Artigo 70, parágrafo 3º do CPP. Vamos analisar o que diz esse artigo 70, parágrafo 3º. Ele diz o seguinte: quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Então aqui a gente tem duas situações: quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou ainda quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições. Vamos ver como isso vai acontecer. A primeira situação diz respeito àquele crime que se consuma num lugar em que nem a própria administração pública sabe ao certo a qual jurisdição aquele lugar pertence. Então imagine que houve uma briga num determinado local, numa fazenda, e uma pessoa agrediu a outra, causando a lesão corporal e, portanto, o crime se consumando. E aí eu quero saber onde o crime se consumou, mas a própria administração pública não tem o controle sobre a qual jurisdição pertence o local onde aquele crime se consumou. Sendo assim, temos a regra do artigo 70, parágrafo 3º, de que a determinação da competência ocorrerá pela prevenção. Então veja só, quando incerto o limite territorial entre duas jurisdições, quando incerto o limite territorial entre duas jurisdições, qual é a forma de se determinar a competência? A prevenção é a forma de se determinar a competência. E aí é o exemplo que eu estou dando. Uma briga ocorrida num local em que a própria administração pública não é capaz de definir a qual jurisdição aquele local pertence. Uma lesão corporal é causada. O crime ali se consumou. Considerando que ali o crime se consumou, é preciso determinar a competência. Mas, se eu não tenho condições de definir em qual jurisdição o crime se consumou, eu uso a prevenção como critério para a determinação de competência. Vinícius, o que é prevenção? Quando eu falo em prevenção no processo penal, lembre-se de antecipação. A prevenção diz respeito ao juiz que praticar o primeiro ato processual. Então, quando falamos em prevenção, estamos falando do juiz que praticar o primeiro ato processual. Esse ficará competente. Juiz que praticar o primeiro ato processual. Então, vamos ter o juiz que praticar o primeiro ato processual como juiz prevento para o julgamento da causa. Então essa é a primeira situação que a gente tem no artigo 70, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. E aqui diz ainda, quando a infração for consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições. Outra situação em que a prevenção vai ser aplicada. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho aqui uma fazenda, e essa fazenda, a sua área, ocupa o território de duas jurisdições diferentes.
Então vou dar o exemplo aqui do Distrito Federal. Imagine que uma fazenda ocupa a jurisdição de Taguatinga e também a jurisdição de Samambaia. São duas circunscrições judiciárias aqui do DF. Aqui nós temos a divisão em circunscrições judiciárias em vez de comarca. Imagine que temos essa fazenda ocupando jurisdição de Taguatinga e jurisdição de Samambaia. E imagine que dentro dessa fazenda circule gado. Então vamos imaginar que dentro dessa fazenda temos a circulação de gado. E um furto de gado ocorre na madrugada nessa fazenda. Alguém entra na fazenda e furta o gado. E aí uma pergunta interessante, como se chama o furto de gado em direito penal? O furto de gado em direito penal eu vou chamar de abigeato. Abigeato é o furto de gado no direito penal. De maneira que, tendo havido esse furto de gado nessa fazenda, ou seja, tendo havido esse abigeato nesta fazenda, eu agora estou com dificuldade para definir em qual local esse furto se consumou. Se a fazenda ocupa o território de duas jurisdições, eu preciso definir em qual local esse furto se consumou. Eu não tenho condições de dizer se esse furto se consumou em Taguatinga ou se esse furto se consumou em Samambaia. E aí o que vai dizer o artigo 70, parágrafo 3º do CPP, se eu não tenho condições de definir onde este crime se consumou, porque ele se consumou nos limites de duas ou mais jurisdições, eu então resolvo esse problema pela prevenção. Ou seja, ficará competente o juiz que praticar o primeiro ato processual. Pode ser o juiz de Taguatinga ou pode ser o juiz de Samambaia. Quem praticar o primeiro ato processual ficará prevento para o julgamento da causa. Quando falamos em prevenção, e isso que eu vou dizer agora é muito importante, essa situação do juiz que praticar o primeiro ato processual, é preciso lembrar que essa ideia de primeiro ato processual indica um ato processual que seja decisório. A doutrina vai falar em prevenção como prática do primeiro ato processual, sendo um ato processual decisório. Logo, falar em prevenção é falar do juiz que pratica o primeiro ato processual decisório. Praticando-se o primeiro ato processual decisório, temos então a prevenção e a competência sendo firmada pela prevenção. Prevenção significa o juiz que se antecipa, o juiz que pratica o primeiro ato processual decisório. E aí agora a gente vai ver como é firmada a competência no caso de crime continuado ou ainda no caso de crime permanente. Como se firmar a competência no caso de continuidade delitiva ou ainda no caso de permanência delitiva. Então a gente coloca aí no caderno o seguinte tópico: determinação da competência no caso de crime continuado, ou crime permanente. Determinação da competência no caso de crime continuado ou crime permanente. Então eu quero saber agora como vou determinar a competência se houver continuidade delitiva ou ainda se houver permanência delitiva. De que forma vou determinar a competência? Então, primeiro vou trabalhar com a determinação da competência no caso de continuidade delitiva, quando os crimes que compõem a continuidade forem praticados em jurisdições distintas. Em algumas situações, vamos ter continuidade delitiva com crimes sendo praticados em locais distintos. E eu preciso, então, determinar a competência no caso de crime continuado. Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou dar o exemplo aqui do Distrito Federal. A gente tem uma situação que comumente ocorre aqui no Distrito Federal, porque as cidades são muito próximas umas das outras. Nós temos aqui várias circunscrições judiciárias, umas coladas nas outras. E aí imagine o seguinte, a gente tem aqui Ceilândia, Taguatinga,
Guará, etc. Várias circunscrições judiciárias. Brasília, que é a circunscrição aqui do plano piloto. Então a gente tem várias circunscrições judiciárias no Distrito Federal. E aí o que a gente imagina agora? Vamos imaginar uma continuidade delitiva. Imagine então que em Ceilândia ocorreu o furto de número 1, em Taguatinga ocorreu o furto de número 2 e no Guará ocorreu o furto de número 3. Então nós temos 3 furtos em continuidade delitiva ocorrendo em jurisdições distintas. Seguinte, havendo continuidade delitiva, nós vamos reunir todos estes crimes que compõem a continuidade no mesmo processo para serem julgados. Inclusive o Código Penal, quando trata de continuidade delitiva, ele diz que os crimes subsequentes devem ser tratados como uma continuação do primeiro. E com a continuidade delitiva, o nosso Código Penal, lá no artigo 71, ele prevê a exasperação de 1/6 a 2/3. O juiz, então, vai considerar o crime mais grave e exasperar de 1/6 a 2/3. E aí, nessa continuidade, imagine que foi feito um furto na Ceilândia, furto de roda de veículo, vamos imaginar essa situação, furto de roda de veículo na Ceilândia, um segundo furto de roda de veículo minutos depois em Taguatinga e um outro furto mais tarde no Guará, configurando continuidade delitiva. Eu vou reunir todos esses crimes no mesmo processo. Como eu vou fazer essa reunião? Qual é o critério que eu vou utilizar? O artigo 71 do Código Penal vai dizer que nesse caso de continuidade delitiva, a prevenção será o critério utilizado. Ou seja, todos os crimes que compõem a continuidade serão reunidos no mesmo processo em razão da prevenção, de maneira que o juiz que praticar o primeiro ato processual será o juiz competente para julgar todos os crimes que compõem a continuidade delitiva. E aí um conceito importante de direito penal para você. Como eu chamo aqueles crimes que compõem uma continuidade delitiva? Qual nome eu dou àqueles crimes que compõem uma continuidade delitiva? Eu vou chamar esses crimes de crimes parcelares. O que são crimes parcelares? Crimes parcelares são aqueles crimes que compõem uma continuidade delitiva. Então, havendo crimes parcelares, eu reúno todos eles no mesmo processo e o critério de determinação de competência é a prevenção. O juiz que praticar o primeiro ato processual será o juiz prevento para o julgamento de todos os crimes. Lembrando ainda a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para haver continuidade delitiva, o intervalo máximo entre as infrações penais deve ser um intervalo de 30 dias. Então, entre essas infrações, eu tenho aqui, para a consideração da continuidade delitiva, 30 dias de intervalo máximo entre elas. Além de 30 dias, o STJ considera que não há razoabilidade para se considerar como crime continuado. O STJ tem dito, 30 dias é o intervalo máximo para que eu possa considerar esses crimes parcelares como dentro de uma mesma cadeia de continuidade. Temos então essa jurisprudência, esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão. Temos que ver ainda como firmar a competência quando um crime permanente alcança mais de uma jurisdição. Então vamos ver agora o caso dos crimes permanentes. Vamos ver agora o caso dos crimes permanentes. Então eu vou fazer um desenho aqui também para você entender, no caso de permanência delitiva, como eu vou firmar a competência. Então eu vou dar mais uma vez o exemplo aqui do Distrito Federal. Aqui nós temos várias circunscrições judiciárias. Então, vou colocar aqui Ceilândia, Taguatinga, Guará, Brasília, várias circunscrições judiciárias nós temos aqui no Distrito Federal. E aí imagine o seguinte, imagine que no caso aqui da Ceilândia, houve um crime de sequestro. Uma pessoa foi colocada dentro de um veículo e agora nós temos esse crime se consumando
em várias circunscrições diferentes. A pessoa foi colocada dentro de um veículo e agora os sequestradores estão andando com ela pela Ceilândia, Taguatinga, Guará, Brasília, ou seja, temos um crime permanente cuja consumação se prolonga no tempo. Veja que aqui a permanência delitiva indica a prolongação no tempo, o crime vai se consumando enquanto o sequestro estiver ocorrendo. E nesse caso concreto que eu mencionei, está ocorrendo também um prolongamento no espaço, porque além do prolongamento no tempo, temos também esse crime alcançando circunscrições distintas, jurisdições distintas. E aí o sequestro vai se consumando em todos esses lugares, Ceilândia, Taguatinga, Guará, Brasília. Eu preciso então definir a competência territorial. Mais uma vez, o Código de Processo Penal, no artigo 71, indica que nesse tipo de situação, a prevenção deve ser o critério de determinação de competência. A prevenção deve ser o critério de determinação de competência. Então, ficará prevento o juiz que praticar o primeiro ato processual. Pode ser o juiz de qualquer dessas jurisdições. A pegadinha que pode cair na sua prova e que eu já vi em prova é o examinador indagando ao candidato se nesse tipo de situação, por exemplo, no crime de sequestro, se seria competente o juiz do local onde a liberdade da vítima foi restringida, ou seja, restringida primeiro, onde a vítima foi efetivamente sequestrada. Ah, isso começou na Ceilândia. Será que é então na Ceilândia que deve ser determinada a competência? Não, não deve ser essa a resposta. Pode ser na Ceilândia, mas não necessariamente será na Ceilândia. Será na Ceilândia se lá o juiz praticar o primeiro ato processual. Mas como o critério é a prevenção, isso pode ocorrer também em Taguatinga, no Guará, enfim. Nesse tipo de situação, é o juiz que praticar o primeiro ato processual que firmará a competência para o julgamento do crime de sequestro. Então, muito cuidado com isso. Regra do artigo 71 do Código de Processo Penal. Vamos entender aqui. Recapitulando, rememorando. No caso de crime continuado, se temos vários crimes na continuidade delitiva, o critério será a prevenção, ou seja, o juiz que praticar o primeiro ato processual, e aí o crime parcelar, aquele que compõe a continuidade delitiva, ele pode ocorrer aqui em qualquer das jurisdições. Se em qualquer delas algum juiz praticar o primeiro ato processual, teremos esse juiz como juiz competente para o julgamento da causa. Na situação de crime permanente, eu tenho aqui várias circunscrições judiciárias, várias jurisdições conforme a nomenclatura do Código de Processo Penal. Se um crime é permanente, a sua consumação se prolonga no tempo. Esse é um conceito do direito penal, consumação que se protrai no tempo. E nesse caso mencionado, no exemplo que eu dei do crime de sequestro, nós temos um prolongamento no tempo e também no espaço, porque o crime está alcançando várias jurisdições distintas. Nesse tipo de situação, então, eu trabalho com a ideia de prevenção, ou seja, eu tenho o juiz que praticar o primeiro ato processual como juiz competente para o julgamento da causa. O critério da prevenção é o critério adotado pelo artigo 71 do Código de Processo Penal. Então compreenda isso é muito importante, isso cai demais em prova e você precisa saber. A gente continua no bloco de número 2 falando mais sobre competência no processo penal.